E aí nós tivemos aí, nós estávamos no dia 8, né? Dia 10 nós tivemos aí uma reunião em Istambul. E aí essa questão do caos político começa a borbulhar. Né? Nós tivemos essa reunião em Istambul, mas essa aí, até na verdade, essa reunião específica não foi para tratar dos acordos de paz, nem para a situação na Ucrânia. Ela foi, vamos dizer, formatada para, vamos dizer, acertar as questões de normalização dos canais diplomáticos. Né? Essa print que eu peguei aí é um print lá da Casa Branca. Tá? Então, eles, teoricamente, se reuniram lá para tratar da normalização dos canais diplomáticos. Né? E eu sempre digo isso aí, até comentei isso em outras lives que eu participei recentemente. Falei, olha, eu já fui adido, já trabalhei em embaixada e já trabalhei numa embaixada em Moscou, que é um posto altamente sensível. A gente sabe que talvez para o Brasil isso não seja tanta regra assim. Quase não é essa a regra. Mas para os outros países, as embaixadas são o centro nodal da inteligência externa de países como Rússia, de países como Estados Unidos, de países como França, de países como Grã-Bretanha. A inteligência está lá, é a base da inteligência naquele país que eles precisam. E isso lá nos nossos tempos da Guerra Fria, isso funcionava muito bem, todo mundo sabia o que estava acontecendo, que tinha inteligência russa ou soviética em Washington, e tinha inteligência americana em Moscou. Isso, todo mundo sabia disso, isso era normal. Se for, aquela história que a gente dizia, não sei se na Marinha era assim, só não pode ser pego, né? Se for pego, tá ferrado. Então, assim, como a gente diz na comunidade cadete, né? O golpe é válido, só não pode ser pego, né? Então, era assim. Todo mundo se entendia. Isso era uma forma necessária da inteligência funcionar, e esse na verdade, é um mecanismo até importante para que essa normalização, essa estabilidade nesse caos todo que é o confronto hegemônico entre grandes potências possa ter um freio qualquer lá numa crise qualquer. E a inteligência é fundamental disso. O que aconteceu no governo Biden? No governo Biden, esses canais de inteligência foram praticamente extintos. Tá? Expulsaram russos lá em Washington, os russos expulsaram americanos de Moscou e esses canais se deterioraram. Então, eles precisavam. Então, quando se fala nesse nível aí, de que eles estão tentando normalizar a questão das embaixadas, isso aí é fácil, manda um diplomata lá e ele resolve. Agora, a inteligência não é bem assim, precisa ter mais substância, precisa ter mais preparação, precisa ter mais tolerância, precisa ter mais vista grossa, e entendimento e conversa. Quando teve aquela primeira reunião lá, que estava o Marco Rubio, como estava o Lavrov, eles disseram que eles iam restabelecer as comunicações diplomáticas. Mas também, não sei se vocês se lembram, também foi apresentado como componentes das equipes de negociação Rússia e Estados Unidos, eu até acho que já comentei isso aqui numa outra oportunidade, o diretor da CIA e o chefe da inteligência externa russa. Eles estavam lá na lista. Eu falei, eles não estão aparecendo aí, mas vão aparecer em breve. E aí esse em breve chegou. Tá? Então essa reunião aqui, o fundamento dela foi restabelecimento das condições de inteligência. A primeira troca de prisioneiros que ocorreu, não sei se vocês se lembram também, foi antes até foi logo no início da posse do Trump, né, na primeira semana, eu acho, foi quando o Witkoff, que não é da área de inteligência, ele foi lá e negociou diretamente com os russos e conseguiu uma liberação, uma troca de prisioneiros. Né? Isso abriu o caminho para essa negociação toda. Nesse momento aqui, se puder passar o próximo slide, vamos lá. Ocorreu uma troca de prisioneiros também nesse mesmo dia. E dessa vez, então está aí essa imagem aí de cima, dessa vez quem coordenou essa troca de prisioneiros, não sei pelo lado dos Estados Unidos, não sei quem foi, mas dos lados russos já é sabido que quem coordenou, quem participou lá, não foi no nível do diretor do Serviço de Inteligência Externa russo, já foi no nível mais técnico. Toda essa reunião já foi no nível mais técnico. E quem foi lá foi esse coronel-general Sergei Bezerra, que ele é conhecido na CIA como o Barão. E até botei aí os bons tempos estão de volta, né? Os bons tempos da inteligência estão de volta. E essa imagem aí eu consegui na internet, eu até botei lá em cima aquele livro, né? Uma Ponte entre Espiões, né? Não sei se viram esse filme aí,
Tom Hanks, tem um A livro troca também. do Gary Powers pelo Gary Powers, Abel, né? o cara que ficava assim pintando quadro lá em Washington, lá, e era espião, né? Bom, essa imagem foi tirada lá do aeroporto dos Emirados Árabes Unidos, tá? Essa senhora que está com o macacão bege aí é a Ksenia Karelina, está de costa, está desfocada, a imagem, o rosto de todo mundo está desfocado, mas é ela, a Ksenia Karelina. A Ksenia Karelina, ela estava condenada na Rússia, presa na Rússia, e a alegação que existia é que ela tinha feito uma doação de $50 lá para uma instituição de caridade ucraniana. Para uma negociação desse nível, não foi para uma condenação de $50 que alguém está sendo trocado nessa negociação, aí, logo uma das primeiras, né? Então, a Ksenia Karelina, ela voltou para os Estados Unidos, ela está no aeroporto, todo mundo ali conversando, né, e tal. E aquele outro que está com um casaco ali, uma camisa cinza ali, um casaco preto, eu coloquei a foto dele mais ampliada, aí é o Artur Petrov. Ele estava preso nos Estados Unidos, condenado também, ele era empresário de cidadania russa, mas cidadania germânica, né? Ele morava na Alemanha, ele estava negociando equipamentos eletrônicos, aquisição de chip para a Rússia e tal, equipamentos sancionados e tal, e ele foi plotado e foi condenado e estava preso lá também. Então foi feita essa troca aí. Mas veja, já não foi mais o Witkoff que estava mexendo com isso, agora já foram os canais de inteligência funcionando. Tá? Então, esse tempo da Guerra Fria voltou aqui. Então, essa aqui, até eu acho que nesse momento aqui, teve uma lógica bastante interessante. Tá? Aquele caos todo que a gente vai ver em outros pontos do relacionamento da Rússia com os Estados Unidos, nesse caso específico, a gente vê que a coisa voltou a funcionar. Tá? Que eu creio que mais importante até do que toda essa questão da negociação, se está indo bem, se está indo mal, quando a gente trata de duas potências nucleares, o mais importante é que esse canal de comunicação exista. Isso foi importante em diversos momentos aí da história da Guerra Fria. Eu vou começar lá pela crise dos mísseis cubanos, né? Então, assim, quando Kennedy e o Khrushchev falaram e acertaram detalhes, então, assim, e muitos erros estavam sendo cometidos ali no campo militar que poderiam levar a uma guerra nuclear, tá? E o nível político resolveu, na conversa, a inteligência funcionando, telefone vermelho. Então essas coisas no governo Biden tinham sido colocadas, enterradas de 7 palmos de terra. Estava morta, não existia mais isso. Então, reativar esses canais diplomáticos e de inteligência, para mim, isso é muito importante. Talvez seja a grande obra do que o Trump possa ter feito nesse momento foi ressuscitar isso aí. Se tudo mais der errado, se nada mais funcionar, se essa guerra for levada a efeito aí, até a exaustão de um dos lados e um do lado ganhar irreversivelmente essa guerra, sem qualquer possibilidade de negociação, isso eu acho que tudo vai ocorrer mais ou menos dentro de um script, porque a diplomacia e os canais de inteligência vão estar se falando. Então, eu acho isso muito importante. Essa foi a parte que deu certo.